Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, é hoje. Hoje é dia de jogo decisivo. As últimas vezes no Brasileirão que o Flamengo enfrentou o Palmeiras precisando, né, decidir, o Flamengo decidiu, teve 3-0, teve aquela dos assentos jogados no gramado lá dentro do Allianz, né, que o Flamengo foi campeão em 2019. Momentos decisivos no Brasileirão que o Flamengo precisou, ele conseguiu passar pelo Palmeiras. Então que se repita hoje o que o Flamengo tem feito no Brasileirão contra o Palmeiras. O Flamengo tem que entrar aí mordido, entrar com vontade, a torcida pressionar o jogo inteiro, não parar de cantar em momento algum. É dia de jogar toda a pressão em cima do adversário, em cima do Palmeiras. E eu vi os torcedores do Flamengo brincando, né? Pulgar tem uma missão, né? O Pulgar tem a missão. Eu sou contra esse tipo de situação. Acho que a gente... eu vi o pessoal colocando ali o Pulgar, que o Pulgar tem que pegar o Andreas. Cara, eu acho que, se eu posso dar a minha opinião aqui, futebol é para se ganhar no campo, independente se você acha que o Andreas errou. O Andreas foi para o Palmeiras depois de se declarar ao Flamengo e dizer que nunca jogaria no Palmeiras e que no Brasil era só o Flamengo. Ele foi lá, né, usou camisa do Flamengo junto lá no Fulham, junto com o Muniz e tudo mais. Mas, gente, futebol, o jogo começou ali no campo. É no campo ali, cara, é na bola. Sou totalmente contra partir para violência. Respeito que tenham torcedores irritados e que desejem isso, mas eu, sinceramente, sou a favor do jogo ser decidido na bola, né? Por isso mesmo eu falo que acho que questão de arbitragem, que não tem interferência nenhuma da arbitragem para nenhum dos lados, que seja um jogo limpo. Eu acho que são as duas melhores equipes do futebol sul-americano, talvez do futebol brasileiro com certeza, do futebol sul-americano também. Então, uma das duas das principais equipes do mundo, inclusive, também jogaram a Copa do Mundo de Clubes. Então tem tudo para ser um grande jogo hoje. E, óbvio, como qualquer torcedor do Flamengo e do Palmeiras, eu estou nervoso, eu estou tenso, contando os minutos, aquela mão gelada, aquele nervosismo no dia do jogo decisivo. E eu tenho certeza que isso aí vale para todos. Talvez o torcedor do Palmeiras diga que está mais tranquilo, porque mesmo o Flamengo ganhando, eles continuam na liderança por questão de diferença de vitória. Mas eu acho que o nervosismo faz parte de ambas as partes. Cara, a gente sabe que esquentou demais esses bastidores, esquentaram demais esses bastidores dessa decisão, desse jogo importante do Brasileirão. Teve aí provocações por parte da Leila, né, falando de terraplanista, o BAP respondendo, situação da Libra, bloqueio, aí libera uma parte, ontem liberou uma parte desse bloqueio, mas que o Flamengo ainda tem os seus direitos garantidos ali nesse bloqueio. Então, gente, aí, cara, chama o Flamengo de egoísta. Eu tô vendo cara, tem uns idiotas falando besteira, falando que o Flamengo é arrogante e tudo mais também. Nada a ver, o Flamengo está buscando o direito dele. E a gente vai trazer aqui muita coisa sobre também as notícias do Mengão, falar aí do Dybala, que foi só a gente trazer a notícia exclusiva com relação ao Dybala, que na mesma hora o Não Cola turco já está trazendo notícia nova como se fosse verdade. Pelo amor de Deus, né? Teve um jornalista, o Não Cola turco, né? Porque, vou falar para vocês, foi só a gente trazer ontem a informação do Dybala, que ele já pegou e inventou notícia. Pelo amor de Deus, aqui não tem bobo não, cara. Aqui não tem bobo não. Foi só a gente publicar que você já inventou contrato de 2+1. Inventa 2+2, 3+1. Inventa o que você quiser, mas, pelo amor de Deus, né? Ficar inventando. Esses caras, eu vou te falar, cara, essa imprensa turca, eu fico impressionado. A gente traz uma informação séria que o Flamengo avalia o nome, que é visto com... bem avaliado o Dybala. O cara já aumenta, né? Já aumenta e fala que o Flamengo avalia. Eu vou trazer aqui, eu vou falar de tudo isso com vocês, trazer os prováveis times. A gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão. Você sabia que o Pix do Milhão agora, né, você garantindo o seu e-book, você participa com números da sorte e tem raspadinha, cara. Em tempo real,
tá? Instantâneo. Você raspou, você pode ganhar R$20 mil, até R$20 mil de prêmio instantâneo na raspadinha do Pix do Milhão. E aí você participa segunda-feira de R$100 mil, quarta-feira R$100 mil e sexta-feira R$1 milhão. Então são muitos prêmios. QR Code sempre aqui na tela para você garantir aí o seu Pix do Milhão. E lembrando que hoje, você pode estar garantindo aí, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, que é diversão, não é investimento. Eu vou passar a minha dica aqui para vocês. Flamengo para vencer o jogo. Mais de 2,5 gols na partida. Mais de 2,5. Se você quiser ser mais conservador, mais de 1,5 gol na partida. Flamengo para vencer o jogo, tá? Vamos fazer um mais conservador então? Beleza. Se você quiser, faz do 2,5. Para bater com certeza, vamos embora, vai bater otimismo total. Flamengo para vencer o jogo, mais de 1,5 gol na partida, ou seja, serve 2-0 Flamengo, Flamengo vencendo 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, só não serve 1-0 Flamengo. Então, 2-0, 2-1 está servindo. Mais de 1,5 gol na partida, Flamengo para vencer o jogo. Essa odd vai ficar boa, tá? Mais de 2 e também você pode colocar aí para melhorar um pouquinho, mais de 4,5 escanteios no primeiro tempo, tá? Lembrando que você pode baixar também na Google Play o aplicativo. É só procurar pelo nome que você vai encontrar. Tá mudando agora, né, o nome. A partir de agora a plataforma se chama Ganhei.bet e você pode estar participando também e acompanhando nossas dicas sempre. Bem, falei com vocês aí, dei uma palhinha com relação à questão de violência e tudo mais, que eu sou contra violência e tudo mais. A gente vai trazer um pouco de mercado da bola. A gente tem algumas informações. Cara, que gol que perdeu o Gabigol, hein? Meus amigos, vocês viram? Tá lá o collab com o Flabolado no meu Insta. Vocês viram o gol que o Gabigol perdeu? Cara, é surreal, é inacreditável. A bola, era ele, a bola e o gol muito aberto, ele conseguiu jogar lá. Que fase, hein, meu amigo? Que fase vive o Gabigol, hein? Que loucura isso. E o Cruzeiro venceu o jogo, manteve chance ali, 56 contra 58 do Flamengo, 61 do Palmeiras. E para o Cruzeiro, a melhor coisa é o Flamengo vencer o Palmeiras hoje, tá? Por quê? Porque o Palmeiras se mantém com 61, o Flamengo vai a 61, o Cruzeiro fica com 56, com um jogo a mais, tá? Mas aí você vê que o Cruzeiro fica ali a 5 pontos de Flamengo e Palmeiras. É difícil? É difícil. Mas 5 pontos, eles ainda enfrentam o Palmeiras. E para o Flamengo foi a melhor coisa o Cruzeiro vencer. Por quê? Porque o Flamengo precisa que alguém tire pelo menos um ponto do Palmeiras. O Flamengo ganhando o Palmeiras hoje, às 4 horas da tarde, no Maracanã, transmissão da Globo e Premiere, a gente já vai trazer todas as informações. O Flamengo ganhando o Palmeiras hoje, iguala o número de pontos, mas fica com uma vitória a menos. E aí o que acontece? Eles pegam o Cruzeiro com chance ainda, com 56. Mas aí o Cruzeiro precisa ganhar o Palmeiras, e aí mantém o Palmeiras com 61 e o Flamengo tem a chance de passar. Ou o Cruzeiro empata, mas aí também vai ficar praticamente fora da briga. Então o Cruzeiro, para se manter na briga, ele tem que tirar 3 pontos do Palmeiras. Isso é muito bom. Tá? Foi boa, essa vitória do Cruzeiro foi muito importante para a questão aí de briga por título. Vamos lá, trazer aqui todas as informações para vocês. O jogo, como eu falei mais cedo, vamos lá, jogo às 16 horas hoje no Maracanã, casa cheia, expectativa de mais de 70 mil pessoas, às 16 horas, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, é o 28º jogo para Flamengo e Palmeiras, que tem um jogo a menos, ainda tem um jogo a menos, TV Globo, Sport TV e Premiere transmitem a GETV também no streaming, provável escalação do Flamengo, Rossi, eu coloquei aqui o que eu penso, Guilhermo Varela, tá? Guilhermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Esse é o meu provável time, não é informação no GE, o GE coloca o Royal. Eu acho que o Flamengo vem com o Guilhermo Varela, tá? O desfalque aí segue sendo aí o Cebolinha, agora com lesão no músculo do quadril, até participou ali dos treinamentos, mas está com lesão, tá? A provável escalação do Palmeiras, lembrando, cara, olha só, que ontem a gente teve a boa notícia que participou normalmente do treino o Saul
e que o Saul deve ser relacionado, mas eu não acredito que comece jogando. Vai estar à disposição para entrar no decorrer do jogo, e é muito importante. Se o Flamengo joga com Pulgar e Jorginho, ter um Saul para entrar no segundo tempo é espetacular. Olha só, o provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel ou Marcelo Lomba, deve ser o Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, que eu falei que era fake, que ele não vinha, ele vem sim, tá, inclusive viajou, Felipe Anderson e Rafael Veiga ou Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla que está jogando muito aí nos últimos jogos, né? Esse é o time aí, o provável time do técnico Abel Ferreira. O desfalque do Palmeiras, o Everton com fissura na mão direita, o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, assistentes Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquilha, o VAR é o Caio Max Augusto Vieira, que dos últimos 5 jogos que apitou do Flamengo, o Flamengo perdeu 2 e empatou 2, ou seja, 10 pontos que o Flamengo perdeu, dos últimos 5 que ele apitou, o Flamengo perdeu 10 pontos. É um árbitro aí que tem lances polêmicos aí não marcados a favor do Flamengo, ou marcados contra o Flamengo, e então a gente tem que ficar de olho mais uma vez aí no VAR, esses caras todos, Wagner Riway, agora esse aí o Caio Max também, que já tem um histórico negativo com o Flamengo. Bem, olha só, a gente tem aqui uma opção muito boa para indicar para você, né? Mais uma vez lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Eu colocaria aí também, eu acho que essa é muito boa, eu iria com mais de 1,5 gol na partida e o Flamengo para fazer um gol no primeiro tempo, ou ganhar o primeiro tempo, né? Eu colocaria o Flamengo vencendo o primeiro tempo, eu acho que o Flamengo vai muito bem sempre no primeiro tempo, colocaria a vitória do Flamengo no primeiro tempo. Tá? Uma outra possibilidade também, ambas as equipes marcam, costuma funcionar muito bem, é um jogo para 2-1, tá? Embora muita gente fale em 2-0, mas vamos lá, otimismo total, pelo menos na vitória do Flamengo. Lembrando aí que no Ganhei.bet você continua tendo esse serviço fantástico da plataforma que você já conhece, com certeza você já faz parte. E olha só, é importante a gente falar aqui que esse árbitro aí de vídeo, o Caio Max, o Corinthians pediu a mudança, tá? Olha só, Corinthians, essa notícia do GE na época, ó, Corinthians quer a mudança do árbitro de vídeo escalado para o clássico contra o Palmeiras. Tá? O Corinthians exigiu a mudança desse Caio Max no jogo contra o Palmeiras. Tá? Então, isso aí eu vou falar para vocês, cara. É uma loucura, né? A gente imaginar que os caras estão colocando um juiz que outras equipes já pediram para trocar contra o Palmeiras. Olha que loucura. No jogo Corinthians e Palmeiras, o Corinthians pediu a troca desse juiz. É surreal. Bem, continuar aqui com as notícias para vocês. A gente hoje, daqui a pouco também, a gente traz mais vídeo para vocês, senão vai ficar muito longo. A gente tem uma situação aqui importante para passar para vocês. A primeira situação do BAP da Leila aqui, a explicação do que realmente aconteceu, mas, cara, eu tinha que contar para vocês. Vocês viram a situação ontem da comemoração do brasileiro sub-17 do Atlético Mineiro? O Grêmio tinha vencido o primeiro jogo 4-1 e eles não esperavam, a CBF não esperava que o Grêmio fosse perder, que o Atlético fosse ser campeão, e tinha colocado os papeizinhos todos azuis, cara. É uma loucura. Olha só. Na hora da comemoração dos caras lá, olha só. Olha lá. Os papéis todos azuis, porque eles estavam achando que o Grêmio ia ser campeão. Rapaz, eu vou te falar, mas é uma desorganização, né? É uma loucura. Olha, e a gente também tem que falar aqui, né? E isso tudo envolve o Flamengo, porque o CNRD não toma atitude com o Internacional que tem que tomar, e é um absurdo. O De Laurentiis postou aqui no Twitter, isso é um escárnio. Bruno como é que é? Delohan, né? Isso é um escárnio. Os caras compraram, usaram contra, não pagaram e quem vendeu caiu no seu lugar.
É surreal, cara. O Cuiabá caiu vendendo um jogador para o Corinthians que não foi pago. O CNRD da CBF fez um plano de pagamento em 6 anos e não puniu, e o clube não pagou de novo. Olha só, Corinthians atrasa pagamento de 780 mil ao Cuiabá e pode sofrer novo transfer ban. O Corinthians não pagou a segunda parcela de cerca de 780 mil ao Cuiabá pela compra do volante Ranieri, com vencimento em 17 de outubro. O atraso na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF pode resultar em um novo transfer ban para o clube, que já enfrenta a punição da FIFA por dívida com o Santos Laguna do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. Cara, não vai adiantar fazer nada. Esses caras é impressionante. Não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Cara, eu fico impressionado. E ninguém faz nada. CNRD não toma. A CBF não toma atitude nenhuma. Tá? Segundo o portal UOL, a tensão entre Leila Pereira e BAP atingiu um nível alto e está causando preocupação até entre os times rivais. O confronto ultrapassou o período em que Rodolfo Landim era presidente do Flamengo e também teve desentendimentos com a mandatária do Palmeiras. Em 2024, Landim chegou a afirmar que não há briga nenhuma, só dentro de campo. O BAP, porém, adotou outro tom e disse que há uma relação com a Leila, que a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Ele ainda classificou como infantil a ideia dela de criar um campeonato sem o Flamengo. Pessoas próximas a Leila, e é mesmo, né? Infantil mesmo. Pessoas próximas a Leila dizem que, apesar das diferenças com Landim, havia respeito e certa admiração entre os dois. Dirigentes de outros clubes da Libra têm evitado comentar o caso e preferem divulgar apenas notas oficiais criticando a postura do Flamengo. A relação entre Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e os demais dirigentes da Libra começou a se desgastar após uma reunião realizada em um hotel em São Paulo. Durante o encontro, o BAP teria afirmado que os outros clubes precisavam reconhecer a grandeza do Flamengo, respeitar o clube e compreender que o rubro-negro está em outro patamar acima dos demais. Leila Pereira não participou da reunião, mas foi informada sobre as declarações do presidente do Flamengo. Não gostou, ficou Tite? Ficou, pois é. Rapaz, eu vou falar para vocês, isso ainda vai dar muito pano para manga, né? Mas que o Flamengo vença o jogo hoje para deixar a Leila revoltada, né? Mais revoltada do que nunca. O Saul falou o seguinte: comprei um bolo na loja do Arrascaeta e pedi o valor para pagar. Aí, contra o Cruzeiro, teve um lance que eu pensei, vou fazer meu primeiro gol agora. Só que ele passou a bola, né? Me pediu desculpa, depois eu falei, desculpa não vou te pagar o bolo. Ai, cara, isso é muito bom, né? A gente vê um grupo assim, um grupo unido, né? Que um pensa no bem-estar do outro, e isso aí, para mim, não tem preço, né? Esse grupo do Flamengo é realmente fora de série. Olha só, a gente tem aqui essa notícia importante, né? Com relação ao Dybala, que a gente trouxe, a informação de que a diretoria do Flamengo estava monitorando a possível contratação do Dybala. O jogador pertence a Roma, pode assinar um pré-contrato no início do ano, e a maior probabilidade que eu falei para vocês era ele vir no meio do ano de 2026. O Flamengo realmente avalia a contratação, entende que é um excelente jogador, e agora eu conversei ontem à noite com uma fonte ligada à diretoria que me garantiu que o Flamengo não está preparando proposta ainda, o Flamengo ainda vai avaliar a lista de jogadores possíveis contratados. Óbvio que há uma preocupação médica do Dybala, a situação física do jogador, ele passou por muitos problemas já na carreira, o Flamengo tem que avaliar muito bem, teve alguns erros recentes em contratação, como é o caso lesões em sequência, né, do Cebolinha, do Alan, né, o próprio De La Cruz. O Flamengo, então, tem que tomar um cuidado redobrado na hora de contratar os seus jogadores, né? Então, esse cuidado aí será feito. Agora, com relação a essa informação que o Ekren Conor, né, tô brincando aí, o não cola turco, a informação dele é: vamos Flamengo. O Flamengo está preparando um contrato de 2 mais 1 anos para oferecer ao Paulo Dybala. O que me passaram é que não tem nada sendo preparado ainda, o Flamengo ainda está em fase inicial de avaliação, tá? O contrato with his Roma deal expiring em 2025, está falando que o contrato dele expira em 2025, e tem aí a Flamengo monitorando e tal, para
fazer uma mudança para a América do Sul e tudo mais, e é uma possibilidade real da mudança dele para a América do Sul. Eu vou até dar uma conferida aqui, Dybala, transfer, para a gente ver aqui certinho a questão do contrato dele. Está com 31 anos, avaliado em 8 milhões de euros. O Flamengo talvez não precise pagar por isso, por causa da questão do contrato. Gosto muito do Dybala, acho um excelente jogador, fora de série, um baita de um argentino, mas tem que ver a questão física, né? É um excelente jogador que joga na ponta direita, na meia, ataque, espetacular. Tentar pegar aqui informações aqui do contrato dele, para ver quando é que realmente encerra o contrato do Dybala. Exatamente, eu estava certo. Então tá errado, mais um errou! Mais um erro aí do não cola turco, do Ekrem Conor. O contrato dele vai até 30/6/2026. Ele pode assinar um pré-contrato, tá, no início de janeiro. Tá? Então tem contrato até 30 de junho de 26 com a Roma, tá? E a última vez que ele assinou, não, ele fez o contrato dele, né, que ele chegou na Roma em 20/7/2022, tá? Tá há 4 anos, 3 anos e pouco na Roma, vai completar aí possivelmente 4 anos defendendo a Roma, tá? O que você acha? Bom negócio? Flamengo avalia então essa possível contratação, mas como eu falei para vocês, ainda não tem um movimento inicial do Flamengo, apenas uma avaliação, uma sondagem, tá certo? É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu! Pressão total, fé total, confiança, né? Deixar aí também o contato da caravana do Haroldo, para você garantir aí presença nos Jogos da Libertadores, com ingresso no Maracanã, receptivo. Deixar aí também para vocês todos os nossos outros patrocinadores, e com a caravana do Haroldo você pode garantir presença na final da Libertadores com direito a reembolso. Também pré-reserva nos aviões, aí você garantir presença, e aí você tem 48 horas após a classificação contra o Racing, se Deus quiser, para você garantir a sua viagem efetiva, né? E também você pode estar garantindo presença em Buenos Aires no jogo o jogo de volta contra o Racing, tá? É só procurar a caravana do Haroldo, tem o link aí, tem também o contato. Agradecer a Mais Cabelo, agradecer todos os nossos patrocinadores e lembrar que você pode adquirir hoje o seu Pix do Milhão. Valeu, aquele abraço, fui!